Byakuya estava tremendo de medo. Algo se aproxima dela, a deixando aterrorizada. Spica mostra um livro sobre teste de personalidade. Com a ajuda da Alcione, ela analisa a resposta de Mira. Bellatrix chega. Spica faz uma pergunta do teste para eles. Bellatrix responde, Mira responde, e ela fica vermelha com a resposta de Alcione, que fala que já sabia o significado da pergunta, que é para saber a opinião depois daquilo. Ao ouvir a palavra depois, a imaginação de Bellatrix voa. Ela insulta um Mira confuso, enquanto Alcione e Spica riem. Eles fazem a pergunta para Sadao Sud, que fica irritado. Komaru Halt responde de forma admirável, deixando seus colegas sem palavras. Mira chega ao parque atrasado, mas Byakuya ainda não estava lá. Ele espera por ela, então decide ir até a casa dela. Ele a encontra encolhida do lado de fora. Ela vai até ele com lágrimas nos olhos, diz que sentiu a falta dele e está feliz dele estar ali, causando um acerto crítico nele. Ele nota que ela estava tremendo e pergunta se foi o familiar de novo. Ela diz que o familiar não está e pede para ele não ir embora, que quer estar com ele sempre. Ele pergunta se ela sabe o que está perguntando e se ela está preparada para jogar tudo fora. Ela responde que sim, que é uma pena pela casa barata, mas fantasmas são assustadores. Mira fica confuso. Byakuya explica as coisas para ele, que olha ao redor e fala que realmente passa a sensação de assombrado. Ela fala que tem ignorado já que nunca causou danos diretamente, mas ultimamente ele tem pedido algo de volta e por causa disso não tem conseguido dormir direito. Mira pergunta por que não se muda. Ela responde que o aluguel é barato. Mira pensa que não pode deixá-la ali, que ela precisa viver em um lugar melhor. Então imagina ela o recebendo usando um avental e o acompanha enquanto pergunta se ele prefere um banho, a janta ou ela. Ele se para, dizendo que apenas ele estaria feliz nessa situação. Após se recompor, ele aponta que ela não tem noção de perigo e que está surpreso por ela ter vivido ali até agora. Ela responde que nunca acreditou em fantasmas, até que o familiar perguntou sobre ele, ela e o tenente, que todos são seres sobrenaturais. Ela não queria negar a existência dele, então as coisas ficaram mais assustadoras. Mira sofre danos emocionais. Ele pergunta do familiar. Ela responde que ele não voltará por um tempo. Enquanto pensa que vai ser apenas os dois, um barulho alto soa. Byakuya gruda nele, dizendo que ouviu algo. Ele pensa que foi seu orgulho se quebrando, então sugere deles irem dormir. Byakuya agarra a camisa de Mira pelas costas. Ela agradece ele por ouvir seus pedidos egoístas, por ele ter dito aquilo naquele dia, e pergunta se ele não a está mimando muito, surpreendendo Mira. Ele se levanta e se vira para ela, dizendo que ela deveria avisá-lo antes de ficar sentada naquele lugar, que se algo acontecesse a ela, Byakuya estava dormindo. Ele se pergunta o que estava tentando dizer, então se corrige dizendo que ele quem a derrotará. Byakuya diz que o familiar expurgou o apartamento com seu poder sagrado. Mira havia batido no familiar e o questionava do porquê não ter feito isso antes. 4 horas antes, Mira se levanta. Ele ouve Byakuya o chamando enquanto dorme e pensa que ela está vendo ele no sonho. Ela o agradece, ele a agradece de volta e fica com inveja dele mesmo no sonho da garota. E esse foi o episódio 11.